Saudações, alunos. Agora continuaremos a nossa aula sobre biomas brasileiros. Já falamos aí de quase todos os biomas, ainda falta aí passar alguns vídeos curtos para vocês, que eu passarei em aula, né? Não vou passar por aqui, que não tem muito nexo. Então, na nossa outra videoaula a gente viu Caatinga, ainda falta passar aí os vídeos da Caatinga, falta passar acho que o do anterior também. E aí eu passarei para vocês também um vídeo aí do Cerrado, na nossa videoconferência, visto que cada um desses biomas termina com um vídeo curto entre 2 minutos e 3 minutos. Bom, o Cerrado brasileiro é o nosso segundo maior bioma, ele só perde aí para a floresta amazônica em termos de tamanho. Também um bioma muito ressaltado, né? É um bioma que a gente também chama de hotspot, justamente aí com a Mata Atlântica, são os dois únicos hotspots brasileiros, porque você encontra aí espécies únicas nestes dois biomas. Em nenhuma parte do mundo você encontrará algumas espécies, os vegetais ou animais, em biomas diferentes em outros países. O Cerrado, ele é a savana brasileira, né? O Brasil não utiliza o termo savanas, e sim o termo cerrado, mas savana e cerrado têm a mesma característica, na verdade é a mesma coisa, ok? Ele é constituído por dois estratos, um superior, composto de arbustos e de pequenas árvores retorcidas e dispersas, e um extrato inferior formado aí por gramíneas, né? Vegetação rasteira, vegetação mais baixa, né? Passa aí por um processo aí de desertificação muito grande por causa das queimadas naturais e também antrópicas. O homem também tem uma participação muito grande aí nessa questão. Duas estações climáticas bem distintas: inverno seco, apresentando elevada deficiência de água entre os meses de maio e setembro, este momento atual, por sinal, em que causa aí que nós temos aí justamente as queimadas que devem voltar à tona aí com tudo agora nesse inverno. E provavelmente será muito discutida aí essas questões do Brasil, né? Até comentei com vocês que o Brasil anda sendo aí ameaçado com cortes econômicos por outros países, porque existe uma reclamação de que o Brasil não faz nada para conter o desmatamento e as queimadas nos biomas brasileiros. O solo é antigo, ou seja, se ele é muito antigo, ele vai ter várias camadas. Lembrem-se que quando a gente viu o começo aí deste capítulo, uma das coisas que a gente falou foi dos estratos do solo, das camadas do solo. Então, o Cerrado brasileiro tem um solo muito antigo, o que faz com que o seu solo tenha várias camadas, ok? Que causa aí alguns problemas aí na região. São cerca de 2 milhões de quilômetros quadrados. Ele abrange áreas de 14 estados brasileiros, são eles Pará, Maranhão, Piauí, Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Roraima, Amazonas e o Amapá. Principais impactos ambientais que sofre a região: empobrecimento genético, né, principalmente do próprio solo, empobrecimento dos ecossistemas, a destruição da vegetação natural, propagação de ervas exóticas, a extinção de fauna nativa, diminuição e poluição dos mananciais hídricos, compactação e erosão dos solos, contaminação química das águas e da bioma, óbvio, proliferação de doenças desconhecidas. Tudo isso vai ter a ver também com a questão rural, né? A região ela é muito utilizada aí para plantação, para criação de gado, para pasto também, o que acaba deteriorando o solo e o desmatamento também da região para pasto e para que o gado possa aí correr solto, visto que o Brasil utiliza a pecuária extensiva, né? Onde o gado fica solto aí para utilizar a vegetação como alimento. Aqui nós temos algumas imagens de alguns animais e também da vegetação. A gente trabalha muito com o visual quando a gente fala disso. E lá na página 392 do nosso livro nós temos a vegetação litorânea. A vegetação litorânea ocorre em todo o litoral brasileiro, desde Santa Catarina até a região norte. É bom te deixar claro que a vegetação litorânea ela é uma vegetação de transição muitas vezes. E ela também está dentro da Mata Atlântica, ok? Mas a gente faz algumas definições quanto a essa vegetação,
que ocorre em todo o litoral brasileiro. Os manguezais são os mais famosos aí nessa vegetação litorânea, né? Nós temos manguezais em uma boa parte do Nordeste, mas com referência principalmente aí no Recife. Em Pernambuco é onde a gente vai encontrar a maior parte dos manguezais. Muitos desses manguezais hoje estão sofrendo aí com a urbanização. Muitos até somem com a canalização, com a urbanização, com a construção de prédios, no lugar onde estão esses manguezais, que não é só uma questão de ecossistema ou de meio ambiente, mas é também uma questão de econômica, pois muitas famílias vivem com a extração de caranguejos, de crustáceos, onde esses animais acabam vivendo, que é no mangue. E aí muitas dessas famílias que sobreviviam aí explorando o mangue, acabam aí por sofrer desemprego, fome, né? Porque eles vendiam aí justamente esses crustáceos. Como eu disse para vocês, o manguezal ele é uma área de transição entre a vida terrestre e a vida marinha, fornecendo aí matéria orgânica para estuário. O que é o estuário? O estuário, na verdade, ele é uma pequena faixa, entre o mar e o oceano, ok? Pode ser natural ou pode ser antrópica. Então pode ser feita aí, pode ser das duas formas. No Recife, por exemplo, nós temos estuários. Por isso que muitas vezes aí os tubarões também atacam banhistas, porque alguns tubarões ficam presos no estuário e eles não conseguem sair para o mar, para o oceano. E aí, por estar muito próximo aí à faixa de areia, eles acabam atacando aí, eles não conseguem alimento e acabam atacando aí muitas vezes banhistas. Isso é muito comum, não é tão comum também, estou exagerando, mas acontece um pouco no Recife, onde a gente tem uma grande concentração de tubarões. A degradação do ambiente costeiro, né? O extrativismo vegetal e animal, né? Como eu falei para vocês, a questão da caça dos caranguejos, a retirada de forma aí não pensada, né? Muitas vezes você retira esses animais quando eles estão aí em época de acasalamento, em época de que eles estão acasalando para que os filhotes nasçam. Isso não é correto. A agricultura, né? A questão portuária, os portos também, no Recife a gente verifica isso muito, né? Os aterros sanitários, as salinas. O Nordeste tem uma grande concentração onde nós retiramos 80% do sal brasileiro, né? Produção de gasoduto e oleoduto, as construções de rodovia e ferrovia, muito mais ligadas aí à questão de urbanização, vazamentos de petróleo ou de produtos tóxicos, que também acaba complicando muito a situação dos manguezais, desmatamento e aterros sanitários, onde é descartado o lixo. Muitos dos manguezais somem para dar lugar a portos e estradas, como eu falei para vocês, e hoje também muitos prédios, né? A questão residencial, a questão aí de construção de prédios tem também modificado aí as questões dos manguezais. Outro problema que é muito grave é justamente aí a pesca predatória, onde é muito comum a captura do caranguejo urso durante a época de reprodução. Como eu falei para vocês, a época de reprodução ela não é pensada. Muitas vezes porque é óbvio, gente, não existe uma preocupação com o ensino ambiental nas escolas, né? Muitos desses catadores de caranguejo, eles não estudaram por muito tempo, né? Vivem aí em péssimas condições. É culpa também do poder público. Fato, o poder público parece cada vez se preocupar menos aí com a questão ambiental, né? Só se preocupa com a questão ambiental quando é ameaçado aí por fatores econômicos. Isso tudo faz com que os manguezais se diminuam cada vez mais aí. Aqui a gente tem justamente uma imagem de Recife, né? Aqui o manguezal, mas cada vez está menor esses manguezais. Na nossa próxima aula, na nossa videoconferência, nós falaremos aí do bioma do complexo Pantanal e dos outros biomas aí que faltam. Acho que na nossa próxima aula nós terminamos aí este capítulo e começaremos aí o capítulo 17, que fala justamente aí sobre as questões hídricas do nosso planeta e também do Brasil. Muito obrigado
e se vocês tiverem alguma dúvida, serão retiradas na nossa videoconferência. Essa projeção, esse slide já está disponível para vocês na Moderna Compartilha, assim como o capítulo, nosso próximo capítulo, o capítulo 17 também.